Glória a Deus. Igreja, boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez aqui, assim como todos, né? Estiveram aqui parabenizando a igreja. Mais uma vez, né? Então eu estou aqui parabenizando todos vocês para a honra e glória do Senhor. Amém. 45 anos, quando o pastor falou ali 45 anos, meu menino olhou para mim e falou: "Não, mãe, quase a sua idade." Eu falei: "Eu vou te bater, menino." Né? Mas eu parabenizo toda a igreja, que o Senhor possa abençoar, amém? Em nome de Jesus. Esse é só mais um início, que o Senhor continue, os longos anos, o Senhor continua abençoando, que almas venham gerar almas para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Agradeço ao pastor Geraldo, a pastora Patrícia, né? Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amém? Ali estão os meus filhos, a minha nora está ali conosco também. Amém? Que Deus abençoe vocês. Gostaria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13. Coríntios capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro Coríntios capítulo 13, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém, queridos? 1 Coríntios capítulo 13, amém? Eu vou lendo, aí você vai correndo aí, tenta pegar carona. Glória a Deus. O amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo. O senhor quer uma oração? Traga ele aqui à frente, vamos orar por ele antes de ministrar a palavra. Glória a Deus. Oi? Amém. Estende as suas mãos aqui à frente. Vamos orar por ele em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e soberano Pai, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença. Apresentamos a vida desse Senhor em Tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, desde já nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, tudo que não provém de Ti, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, ó Pai. Repreenda da vida dele agora, Senhor, toda lepra, toda ranceníase agora, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora. Tudo que não provém de Ti, todo inimigo do Senhor, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor Deus, que escreva nessa noite o nome dEle no livro da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido. Glória a Deus. O senhor pode se assentar? Oi. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas eu queria pedir, pastor, a senhora pode me dar uma oportunidade. Eu queria desabafar, pastor, e falar com os irmãos aqui da igreja. Por que eu estou nessa situação aqui? Eu posso falar? Eu não vou falar palavrão, não. Vou falar com o senhor aqui. Eu preciso ministrar a palavra. Tem como o senhor ir com ele lá? Eu queria falar, sabe por quê? Porque lá fora ninguém para escutar a gente, não, pastor. Ninguém para escutar. E aqui eu sei que os irmãos aqui da igreja vão escutar o que eu vou falar e desabafar com os irmãos. Eu posso falar? Deixa o senhor falar um pouquinho, o senhor me passa a palavra e fica quietinho, né? Isso, eu só desabafar, falar com os irmãos. Eu posso falar no microfone?
A igreja gostaria de ouvir o que ele tem a dizer. Amém? Então assente-se no seu lugar aí. Posso falar no microfone? Assente-se aí. Vou deixar o senhor falar, mas aqui eu peço ao senhor que seja breve, tá bom? Porque nós temos horário de terminar o culto aqui, tem outras coisas para serem realizadas ainda, tá bom? Tá bom. Pode falar a palavra. Não vou falar a palavra, não. Irmãos, boa noite. Aqui eu agradeço a oração que vocês faziam por mim. E eu não quero pedir dinheiro, nem roupa, nem comida, não. Só para vocês escutar o que eu vou falar, prestar atenção. Porque lá fora ninguém para escutar a gente, não. As pessoas, quando vê o leproso desse jeito aqui, ó, e sai correndo de medo, com nojo. As pessoas saem de perto, desprezam. Porque as pessoas olham e não conseguem ver o que está aqui dentro, ó. Que aqui dentro tem uma alma. Tem uma alma que precisa de Deus. E se eu estou nessa situação aqui, eu quero falar com vocês. Tem gente que acha que é o diabo que fez eu ficar desse jeito. Foi o diabo não. Foi o diabo não. Foi Deus. Deus permitiu. Sabe por que Deus permitiu? Mas escuta o que eu estou falando, ó. Eu era da igreja. Eu era da igreja do bairro Santa Rita. E eu era pastor da igreja de Santa Rita. Eu fui pastor lá da igreja de Santa Rita. E saí da igreja. Dezembro do ano de 2000, eu saí da igreja e fui no monte para falar com Deus. Lá no monte. Estava no monte de joelhos, no chão assim, orando. E eu falei com Deus assim, eu falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus, me mostra o que o Senhor quer da minha vida, Deus. Me mostra, dá uma direção, meu Deus. E na hora que eu estava orando, falando com Deus, irmãos, Deus me deu uma visão lá no monte. Que Ele me mostrou assim, ó, na minha frente. Eu vi assim, ó, o chão do monte. Eu vi como se fosse um terremoto, assim, o chão abriu na minha frente. Eu vi o chão abrindo na minha frente. Só que eu olhava para o chão assim, ó, eu não via o buraco, não. Não era o buraco que eu via, não. Eu vi o chão, na hora que abriu assim, eu vi como um espelho. Eu olhava e via como se fosse um espelho. E eu olhei assim, irmãos, ó, eu estava refletido no chão. Eu me via refletido no chão. Só que não é do jeito que eu era, não. Eu não vi porque eu fui para um monte de terno, gravata. Do jeito que eu saí da igreja do Vila Santa Rita, eu fui no monte orar. Mas Deus não me mostrou de terno e gravata, não, irmãos. Deus me mostrou desse jeito aqui, ó. Olha cá. Tá vendo aqui, ó? Deus me revelou o meu rosto cheio de lepra, todo machucado. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Deus, tem misericórdia, Pai. Que é isso, Senhor? E Deus falou comigo lá no monte. Ele falou, vou permitir você ficar desse jeito. Eu falei, Deus, tem misericórdia, Deus. E Deus falou comigo. Ele falou, eu vou permitir, eu te quero assim, desse jeito. Eu falei, meu Deus, por que, Senhor, o Senhor me quer assim? E Deus falou comigo assim, ó, eu te quero assim, desse jeito. Porque existem milhões e milhões de almas no mundo que está debaixo do viaduto, num leprosário, nos hospitais, nas ruas. Milhões de almas no mundo que está desse jeito aí, ó. E a minha igreja não está vendo as almas que estão perecendo. Muitas almas doentes, machucadas, feridas, e a minha igreja não vê. Mas o pior de tudo, são muitas almas que estão dentro da igreja, de aparência boa, bonito de aparência, mas espiritualmente está assim, ó, desse jeito, porque não ama, não perdoa, cheio de mágoa no coração. Milhões de almas, até dentro das igrejas, com ferida na alma, com ódio no coração e preocupando com a aparência e esquecendo que eu sou Deus, que não olha a aparência. Eu sou Deus que olha o coração humano. Eu creio que Deus está olhando aqui agora para o meu coração, ó. Ele olha para o seu coração também, meu irmão. Ele olha para vocês agora. E se você
vocês olhar com os olhos da fé, você vai ver que Deus permitiu eu ficar desse jeito aqui, ó, mas Ele também é Deus que pode libertar, salvar, curar, porque Ele é Deus de milagre. E você pode glorificar a Deus. Glorifica a Deus, irmão, pode glorificar. Porque eu creio no Deus de milagre. Eu estou aqui hoje porque eu acredito no Deus de milagre. Foi por isso que eu falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E na hora que eu falei com Deus, eis-me aqui, lá no monte, Deus falou assim, ó, toma o que eu estou te entregando aqui agora. E onde eu te mandar, leva o que eu estou te entregando. E eu trouxe, eu quero dividir com os irmãos, quer ver? Segura para mim, pastor. Segura para mim. Glória a Deus. O que tem aí dentro? O senhor consegue ler? Quer ajuda? Quer me dar a mão aqui? Tem certeza? Segura aqui minha mão. Aqui, quer ver, ó? A palavra em Mateus, posso ler aqui? É Mateus. Quer ajuda? Aqui, ó. Mateus, capítulo 6. Irmão, você que tem a Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Deus me deu essa palavra e mandou eu trazer essa palavra para os irmãos. É Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23 também. Em nome de Jesus. Se puder ficar de pé só um minutinho para a gente ler a palavra. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 também. Mateus capítulo 6, versículo 22. Quem achou diz amém. Está escrito assim, ó, Mateus: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, quão grandes trevas serão. Repete comigo, são os meus olhos. É a lâmpada do meu corpo. Feche os olhos. Não olha para mim, não preocupa comigo. Mas de olhos fechados, Deus está dando a oportunidade de você olhar para você mesmo. Eu vou orar por vocês. Vocês oraram para mim, eu vou orar para vocês também nessa hora. Se quiser receber, não vou orar igual o leproso, andarilho, mendigo, não. Vou orar igual o pastor, porque eu era pastor da igreja de Santa Rita. E do mesmo jeito que Deus me usava lá, Ele pode usar aqui hoje também. E se você deixar, Deus pode tocar na sua vida agora. De olhos fechados, se você quiser receber, coloca a mão na direção do seu coração, que eu vou orar aqui agora, em nome de Jesus. Deus glorioso, exaltado, maravilhoso e eterno Pai. Deus de infinita glória, infinita misericórdia. Deus que faz presente aqui nessa noite, aleluia. E é pelo teu poder, pela tua misericórdia, meu Deus, que eu peço agora. Toca no fundo de cada coração, em nome de Jesus, Pai. Faz milagre aqui nessa noite. Faz milagre em cada vida, Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer milagre. Por isso eu digo, ó, eis-me aqui, Senhor. Cumpra a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja glorifica o Senhor, que é digno. E toda a glória é para Deus, irmão. É para o Senhor. Toda a glória é para o Senhor.
Por isso eu quero agradecer aqui. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade que vocês me deu. Agradeço, pastor, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aos irmãos. Mas eu não vou devolver o microfone agora não, irmãos. Não vou devolver, porque eu preciso falar com vocês o que Deus fez na minha vida. Quantos podem ouvir falar amém? Pode assentar em nome de Jesus. Porque, irmãos, o que Deus me revelou lá no monte era terrível. A visão que Deus me mostrava era terrível. Quando eu estava de joelho no chão, Ele me revelava isso aqui, ó. Meu rosto todo cheio de lepra, todo machucado. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Deus. E Deus falou, muitas almas estão assim. Muitas almas estão desse jeito. Por isso eu vou permitir você ficar desse jeito, para mostrar que eu sou Deus, que pode libertar, curar, salvar, mostrar que eu sou Deus de milagre. E eu falei, então, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a vontade do Senhor na minha vida. Irmãos, você não imagina o que é falar com Deus, eis-me aqui. Porque quando eu disse eis-me aqui, Deus tirou toda a vaidade que eu tinha, todo o orgulho que eu tinha no coração, e permitiu, ó, que nessa situação aqui, ó, desse jeito, muitos lugares que eu cheguei, as pessoas fecham a porta, as pessoas chamam até a polícia para mim. Outro dia eu cheguei numa igreja, na hora que eu cheguei na igreja, na porta da igreja, eles falaram assim, ó, aqui você não pode entrar não, porque você está sujo, você não pode entrar, você está fedendo. Hoje, na hora que eu cheguei aqui, o irmão falou assim, ó, pode entrar, vem cá, me deu água, me recebeu, mas tem lugar que eles jogam é para fora, irmão, porque eles olham e não conseguem ver que aqui dentro tem uma alma que precisa de Deus. Aqui dentro existe uma alma, e assim como Deus permitiu eu ficar nessa situação, Ele é Deus que pode curar, libertar, salvar, porque Ele é Deus de milagre, em nome de Jesus, amém? Eu creio no Deus de milagre. Quantos querem falar amém? Deus me mostrou, irmãos, na Bíblia, eu quero falar com vocês, ó, palavra que Deus me deu, aqui em João, capítulo, no livro de Marcos, capítulo 10, ele fala de Bartimeu. Deus é Deus de milagre. A Bíblia fala que Bartimeu, ele era cego, mendigo e ficava sentado na beira do caminho pedindo esmolas. Bartimeu, cego, mendigo na beira do caminho. Sabe o que é que Deus me mostrou? Que muita gente hoje, nos dias de hoje, está cego, mas é cego espiritualmente, irmão, que já não consegue ver o agir de Deus. Mendigo espiritual, sabe o que é mendigo espiritual? É pessoas que têm tudo, mas espiritualmente não está tendo nada. Pessoas que têm casa, carro, dinheiro, empresa, mas espiritualmente não tem nada. Irmãos, mendigo não tem casa para morar. Mendigo não tem onde descansar espiritualmente do mesmo jeito. Mas eu tenho casa sim, vou falar com vocês, ó. A casa, minha casa, é a melhor casa que existiu, pastor. Tem casa melhor que a minha não, irmão. E eu vou passar o endereço para vocês. O dia que você quiser ir lá na minha casa, a hora que você quiser ir lá na minha casa, você pode ir lá. Vou passar o endereço para todo mundo aqui, ó. Tá aqui dentro, endereço da minha casa, ó. O dia que você quiser ir na minha casa, você pode ir na minha casa, tá aqui, quer ver, ó? Ó, o endereço da minha casa aqui, ó. Mostrar para todo mundo, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o endereço da minha casa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É Salmo capítulo 91, que está escrito assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Deus Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Ele é a minha casa, irmão. Ele é a minha morada, é a minha refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Isso é confiar no Senhor. Repete assim, ó: Senhor. Repete assim, ó: Senhor, deixa eu morar no esconderijo do Altíssimo. Oh, irmão, quem confia no Senhor descansa na sombra dele. Quem confia no Senhor descansa na presença dele. Mas quem não confia, tá igual Bartimeu. Tá escrito na Bíblia que Bartimeu estava assim, ó, cego, mendigo, e ó, como que ele estava, ó, assentado na beira do caminho. Irmãos, eu chorei muito, muito, muito quando Deus me mostrava. Deus me deu uma revelação e me mostrava uma estrada.
E nessa estrada, milhões e milhões de almas assentados na beira do caminho, parado, acomodado. Pessoas que às vezes até conhecem o caminho, porque Jesus é o caminho. Pessoas que conhecem o caminho, mas está acomodado, parado, não vai para frente, não toma posição e fica na beira do caminho. Irmãos, caminho não é para ficar parado, não, irmão. Caminho não é para ficar acomodado, não. Caminho é para seguir, porque Jesus é o caminho. Ele é o único caminho. Por isso, na hora que Bartimeu escutou falar com ele assim, ó: homem, levanta-te, tem de bom ânimo, porque Jesus te chama. Aleluia. Ele não pensou duas vezes, não, irmão. Na hora que ele ouviu falar Jesus te chama, melhor levantou, ó, tirou a capa, ó, jogou a capa fora. Bartimeu jogou a capa fora. Deus me mostrou uma visão, irmãos, que para ele mudar a nossa vida, tem que sair da beira do caminho e jogar a capa fora. Para ele mudar a nossa história, tem que jogar a capa fora. Porque aquela capa é o que mostrava que Bartimeu ele era amaldiçoado, era maldito. A capa impedia Bartimeu de receber o milagre, irmão. Os leprosos recebiam uma capa para ficar na beira do caminho, ó, e aquela capa mostrava que Bartimeu era leproso. Mas ela era tudo para ele, porque sem a capa ele não podia pedir esmola na beira do caminho. Sem a capa ele não podia nem sair do leprosário. Por isso a capa era tudo para Bartimeu. E Deus manda para perguntar para vocês aqui, nessa noite, o que é tudo de mais importante na sua vida, meu irmão? O que é tudo de mais precioso para você? Onde está o seu tudo? Pergunta para o seu irmão agora, só pergunta. Não responde não, pergunta assim: irmão, o que é tudo de mais importante para você, meu irmão? O que é tudo de mais importante para você? Onde está o seu tudo? Sabe por que só perguntar, irmão? Porque tem muita gente que às vezes fala assim, ó: Deus é tudo para mim, mas qualquer coisinha não quer saber de Deus mais. Ah, Deus é tudo para mim, mas qualquer coisinha, não vou na igreja mais, eu não quero mais adorar, não quero mais louvar. Eu vou sair da igreja, não quero mais saber. Deus é tudo para mim, mas o tudo às vezes está numa casa, num carro, bens materiais, trabalho. Tem pessoas que recebem o emprego e esquecem de Deus. Recebem o trabalho, não vêm na igreja mais. Pessoas que o tudo está em bens materiais, irmão. Tudo está em aparência. O tudo do mundo é aparência. É a aparência que os olhos podem ver. Mas eu falo com você, ó, Deus ele não olha a aparência. Talvez nessa hora aqui, ó, você está preocupado com a aparência, pensando assim, ó, esse homem vai ficar falando a noite toda. Tem que tomar o microfone dele, tem que passar a oportunidade para a pastora que vai pregar. Ele não pode ficar falando desse jeito, está contaminado, está sujo. Ô irmão, ó, não olha a aparência não. Talvez a aparência está te impedindo de receber. Olha a aparência não, olha a aparência não. Veja o que Deus quer fazer na sua vida, porque Deus ele não olha a aparência, e o Espírito Santo ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Deixa o Espírito Santo falar com você e no seu coração. Escuta o que Deus quer falar e aleluia. E faz isso aqui, ó, joga a capa fora. Repete assim: Senhor meu Deus, que hoje toda a capa seja jogada fora, em nome de Jesus. Outra revelação que Deus me deu, quantos querem ouvir? Fala amém. Deus me mostrou outra revelação em João capítulo 11, que fala de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Quem é amigo de Jesus fala amém. Fala assim, ó, eu sou amigo de Jesus. Jesus me ama e eu amo Jesus. Vira para o seu irmão, fala com ele aí: Jesus te ama. É bom ouvir essa palavra, né? É bom ouvir dizer Jesus te ama. Fala com a pessoa que está do seu lado: Jesus te ama. É muito bom ouvir essa palavra. É muito bom escutar. Porque a palavra fala que Deus ele nos amou tanto que deu Jesus lá na cruz por nós. Jesus nos ama. Mas será que nós amamos Jesus de verdade? Será que nós amamos Ele de verdade? Porque Jesus disse: aquele que guarda o meu mandamento e pratica é os que me amam de verdade. Por isso, irmão, é guardar o mandamento e praticar. Guardar a palavra e praticar. Praticar a palavra de Deus. Porque Lázaro, amigo de Jesus, estava morto e sepultado.
E na hora que Jesus chegou na frente do túmulo, sabe o que ele falou? Retirai a pedra. Olha o que Jesus mandou, ó. Retirai a pedra. E ele está mandando hoje retirar a pedra, porque está escrito na Bíblia que a pedra fechava o túmulo que Lázaro estava sepultado. A pedra separava Jesus de Lázaro e impedia Lázaro de receber o milagre. Por isso que Jesus mandou tirar a pedra. Repete comigo assim, ó, eu preciso tirar a pedra, em nome de Jesus. Sabe qual pedra tem que tirar? A pedra fechava o túmulo que Lázaro estava sepultado, né? Deus mandou colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Dentro do meu bolso, ó. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Ó. Sabe o que é isso? Pedra. Estava lá na rua, Deus mandou colocar aqui no bolso. Ele não mandou colocar na sacola, no bolso da calça, não. Nesse bolso aqui, ó. Sabe por que ele mandou colocar aqui? Porque tem muita gente assim, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Coração fechado. Coração que não perdoa, coração cheio de mágoa, coração que não ama, ferida na alma. Por isso que Jesus ordenou retirar a pedra. E ele manda agora retirar a pedra. Ele ordena agora retirar a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, ela falou: Jesus, eu vou tirar a pedra. Para quê, Jesus? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Para que eu vou tirar a pedra? Irmãos, tem muita gente que está pensando igual Marta pensava. Ó, está pensando assim, ó, não tem mais jeito para minha família. Não tem mais jeito para o meu casamento. Não tem mais jeito, não quero mais saber. Não tem mais jeito para mim. Eu não quero mais saber de louvar, de cantar, de ir à igreja. Não tem mais jeito. Pessoas que olham para o problema e pensam que não tem mais jeito. Mas se você está pensando que não tem mais jeito, irmão, Jesus manda falar com você agora o mesmo que ele falou com Marta. Porque na hora que Marta disse não tem mais jeito, Jesus falou assim: ó, Marta, eu te disse que se creres, verás a glória de Deus. Ele fala com você agora, irmão, ó, se crer, verá a glória de Deus em nome de Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus, ó. Tem que tirar a pedra, tem que tirar a pedra. Porque na hora que os judeus tirou a pedra, Jesus gritou assim, ó, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, irmãos. Lázaro saiu do túmulo. Porque se nós tiramos a pedra, a palavra de Deus entra, ó, no nosso coração. E dá vida e vida em abundância. Repete assim, ó, eu preciso tirar a pedra. Outra coisa que Jesus mandou, ele falou assim, ó, Lázaro saiu do túmulo, estava preso em faixa, em atadura. E Jesus ordenou assim, ó, retirai, ó, o que ele mandou, ó? Retirar as ataduras de Lázaro. Jesus ordenou retirar as ataduras de Lázaro. Repete comigo assim, ó, eu preciso retirar toda atadura em nome de Jesus. Irmãos, Lázaro estava, ó, aqui, ó, como que ele estava, ó, pé e mão atado. Irmãos, espiritualmente isso é terrível. Porque tem milhões e milhões de almas que espiritualmente estão de pé e mão atado. Milhões e milhões de almas, pessoas que moram na rua aqui, ó, em outras ruas, no bairro, que espiritualmente está de mão atado, pé e mão atado nas drogas, no vício, no alcoolismo, na prostituição, com a vida toda enrolada. E muitas vezes a igreja não estende a mão, irmão, para as almas que estão de pé e mão atado, porque tem atadura, prendendo e impedindo de estender as mãos, impedindo de estender as mãos, de evangelizar, de pregar, falar do amor de Jesus. E às vezes a atadura, ó, está impedindo. Irmãos, quem está de pé atado não consegue seguir os passos de Jesus, não tem jeito de seguir Jesus de pé atado. Mãos atadas, ó, mãos atadas. Na hora que está caído, ó, quem tenta seguir Jesus de pé atado acaba tropeçando. E se estiver com as mãos atadas, não consegue segurar nas mãos de Jesus, não consegue segurar na presença do Senhor. Por isso que Jesus mandou, ó, retirar toda atadura. Porque em João capítulo 8, versículo 32, está escrito assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por isso nós somos livres, ó, para tirar toda atadura, toda amarração,
Em nome de Jesus. Repete comigo assim, ó, eu sou livre. Em nome de Jesus. Irmãos, quando nós tiramos a atadura, quer ver o que tem na minha mão aqui, ó? Deus me deu um presente. Aqui, quer ver, ó? Quero mostrar para todo mundo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na minha mão? Tá vendo aqui no meu dedo? Sabe o que é isso aqui no meu dedo, irmãos? O que é isso aqui no meu dedo, ó? É o quê? Aliança. Você sabe o que significa aliança? Pacto de fidelidade, voto de amor, compromisso e aliança. E Deus está mandando lembrar, irmão, que Ele tem uma aliança com você, Ele tem uma aliança com nós. Não é aliança feita pelo homem, não. É aliança que foi feita na cruz do Calvário, irmão. Porque Jesus pagou um preço por nós. E o diabo não toca nessa aliança, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus. O diabo não chega perto dessa aliança, porque foi comprada com o sangue do Cordeiro. Mas o diabo não chega perto. Mas sabe o que acontece? Está vendo a aliança aqui, ó? Está vendo aqui? O diabo não pode tocar. Mas as pessoas estão fazendo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. O diabo não toca. O diabo não chega perto. Mas as próprias pessoas, ó, ataduras espirituais, está escondendo a aliança. Já não está tendo mais comunhão, não está tendo mais fidelidade, já não está tendo mais amor, está escondendo a aliança. Por isso Jesus está mandando, ó, tira hoje toda a atadura, tira hoje toda a amarração, porque Deus vai renovar o brilho da aliança hoje. E você pode levantar a mão para o céu e glorificar. É esse Deus, em nome de Jesus. Outra coisa, repete comigo assim, Senhor meu Deus, me ajuda a retirar toda a atadura. Outra coisa que Deus me revelou em Êxodo capítulo 3, onde fala de Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo que estava no cativeiro no Egito. Moisés foi chamado por Deus. Repete comigo assim, ó, eu estou aqui hoje, eu estou aqui agora, porque Deus me chamou para libertação de muitos, em nome de Jesus. Irmão, Deus te chamou, você não veio aqui à toa. Você não veio aqui simplesmente por vir porque alguém te chamou para um culto, para uma festa, não. Você veio aqui porque Deus te chamou para salvação e para libertação de muitos. Deus nos chamou para salvação. Por isso que Moisés lá no Monte Horebe, a Bíblia diz que lá no monte tinha uma sarça. A sarça ardia em fogo, mas não queimava, porque o anjo do Senhor estava no meio da sarça. E na hora que Moisés chegou assim, ele falou só, que maravilha, que tremenda maravilha, porque a sarça arde, mas não se queima com fogo. E na hora que Moisés virou, irmão, para ver o que estava no meio da sarça, Deus falou assim, ó, Moisés, Moisés. E Moisés disse assim, ó, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus falou, Moisés, não chega até aqui, Moisés, não chega até aqui. Antes de chegar até a mim, tira, ó, tira, ó, tira a sandália dos teus pés, porque o solo em que pisas é terra santa. Repete comigo assim, ó, tem que tirar a sandália para chegar diante de Deus. Irmãos, quero perguntar para você, tem jeito de chegar na presença de Deus calçado com orgulho, com ego, prepotência, nariz em pé? Tem jeito de chegar diante de Deus, irmão? Irmãos, tem pessoas que às vezes não perdoam porque o orgulho é muito grande. E eles falam assim, ah não, eu estou certo, ele está errado, eu estou certo e pronto, acabou. Eu não vou dar meu braço a torcer, eu não vou perdoar, não vou amar, porque ele está errado. Se ele me pedir perdão, eu não vou perdoar, porque a sandália do orgulho está falando mais alto, irmão. A pessoa não quer perdoar. As pessoas às vezes calçado com o ego, ah, eu faço, eu posso, eu sou melhor, e pronto, acabou. Irmãos, quem faz é Deus, e é Ele que é digno de glória, Ele que é digno de honra. Ele ordena
tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés. Irmão, olha aqui, ó. Não dá para chegar diante de Deus calçado, não. Não dá para deixar o eu, o orgulho, o ego. Chegar diante do Senhor calçado, não tem jeito. Moisés, quando tirou a sandália lá no monte, ó, ele pisou no pó da terra. Ele sentiu o pó da terra. Esse pó somos nós, irmãos. Nós somos o pó da terra. Nós viemos do pó da terra. E quando nós reconhecemos que nós viemos do pó, do mesmo pó que eu vim, você também veio. O outro irmão também veio, os pastores. Não tem diferença, irmão. Do mesmo jeito que Deus te ama, Ele me ama também. Esse é o amor de Deus. Do mesmo jeito que Deus ama os pastores aqui na igreja, Ele ama você também. Esse é o amor de Deus. Por isso, quando nós reconhecemos que nós somos pó, nós reconhecemos também que Deus é Deus e Ele está acima de todas as coisas. E Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso Ele ordenou: tira a sandália dos teus pés, porque o solo em que pisas é terra santa. Repete comigo assim: Senhor meu Deus, me ajuda a tirar a sandália. Deus falou mais, Deus continuou falando. Ele disse: Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés, ó, na hora que se descobriu que Deus estava falando com ele, Moisés fez isso aqui, ó, irmãos, ó. Está na Bíblia, Êxodo capítulo 3. Moisés escondeu o rosto, porque temia olhar para Deus. Moisés encobriu a face, porque tinha medo de olhar para Deus. Repete assim, ó: eu não posso esconder a minha face diante dos olhos de Deus. Não tem jeito, não dá para esconder de Deus. Eu posso tentar esconder da minha família, pode tentar esconder, irmão, da sua esposa, do pastor, do irmão da igreja, do patrão, pode tentar esconder de qualquer um, mas não fica escondido de Deus. Deus é tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas, e é impossível esconder o rosto diante dos olhos do Pai. Não tem como, irmão. Deus, Ele vê tudo, e quando nós tentamos esconder alguma coisa de Deus, acaba ficando desse jeito. Olha aqui, ó, olha para o meu rosto, ó. Olha bem, guarda na tua memória o que vocês estão vendo aqui, porque o que vocês estão vendo aqui no meu rosto é o que Deus me revelou no monte, quando eu orava, quando eu clamava. Deus mostrava o meu rosto assim, ó, todo leproso. E quando eu perguntei a Deus por quê, Deus falou: é porque tem muitas almas assim, eu te quero assim, deste jeito, porque tem muitas almas tentando esconder a face diante dos meus olhos, tentando esconder o rosto diante dos meus olhos. Irmãos, quando se tenta esconder a face diante de Deus, acaba assim, ó, leproso. A lepra é terrível. E a lepra foi Deus que fez a lepra, para mostrar aqueles que tentavam enganar dele, aqueles que tentavam enganar o Senhor. Por isso, irmão, nós não podemos esconder o nosso rosto diante do Senhor. Repete comigo assim: eu não posso esconder o meu rosto diante do Pai. Eu preciso buscar a face de Deus, em nome de Jesus. Olha para o meu rosto, ó. Lepra é terrível. A lepra, ela é contagiosa, ela passa de uma pessoa para outra, irmão. A lepra espiritual também é do mesmo jeito. A lepra espiritual, ela contamina a alma do homem, impede o homem de glorificar a Deus. A lepra espiritual faz parte do corpo apodrecer e cair. Começa assim, ó, como um machucadinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Como uma ferida, como um machucado. Vai aumentando, aumentando, e acaba, ó, fazendo parte do corpo, apodrecer e cair, assim como caiu, tá vendo, ó? Já caiu a orelha, o nariz aqui, ó, machucado, ó, o rosto, ó, cheio de feridas, tá vendo aqui? Ó, Deus está mandando falar. Tem gente aqui que chegou aqui hoje espiritualmente desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem gente que chegou aqui hoje, só Deus sabe como que você chegou aqui, ó. De pendurado, desanimado, pronto para desistir de tudo. Já tem muito tempo que não vinha na igreja, veio hoje aqui na igreja. Mas muitas vezes, irmão, espiritualmente está desse jeito, ó. Deus não quer você desse jeito.
Deus não quer você de pendurado, não. Deus está mandando falar que Ele precisa, Ele quer você. É desse jeito aqui, ó. Olha aqui, irmão, ó. Ele quer você firme. É firme, porque você é parte importante do corpo de Cristo. Você é precioso para o Senhor. Você faz parte desse corpo. Você é importante para o corpo de Cristo, que é a igreja, irmão. Você é importante para essa igreja. Você é importante nesse lugar. Por isso Deus quer você assim, ó, firme, desse jeito. Mas a lepra tem algo que é muito pior. A lepra deixa o leproso insensível. Sabia que leproso não sente dor na lepra? Tem muita gente que olha assim e pensa assim, ó, deve estar doendo demais, deve estar doendo muito. Irmãos, olha aqui, ó. Pode enfiar o dedo aqui, ó. Não dói, ó. Pode mexer com a ferida, que não dói. Porque a lepra deixa o leproso insensível, irmão. O leproso não sente dor na lepra. E espiritualmente isso é terrível. Sabe por quê? Porque espiritualmente Deus está fazendo isso aqui, ó, nos últimos tempos, ó, enfiando o dedo na ferida. E muita gente já não está sentindo mais nada. Já não sente mais através do louvor. Na hora que eu cheguei aqui, irmãos, eu senti um louvor tão lindo. Eu senti a presença de Deus tocando no louvor, na adoração. Mas tem gente que já não sente mais nada. Não sente mais nada na roda da palavra, da pregação. Não sente mais nada. E às vezes está murmurando. Quando Deus faz isso aqui, ó, muita gente às vezes fica murmurando. Quando Deus usa o pastor para tocar na ferida, tem gente que murmura, tem gente que reclama, tem gente que não quer mais ir na igreja. Mas Deus às vezes está usando, ó, o pastor, o levita, para enfiar o dedo na ferida, mexer com a ferida. Mas tem gente que já não está sentindo mais. Irmãos, eu glorifico a Deus toda vez que Deus faz isso aqui, ó, enfia o dedo na ferida. Eu glorifico a Ele, porque em Oséias está escrito assim, ó: vinde, voltemos para o Senhor, porque foi Ele que nos despedaçou e Ele nos restaurará. Ele fez a ferida e Ele há de curar toda ferida. Eu creio que Deus vai curar toda ferida nessa noite. Eu creio que Deus vai curar toda ferida hoje. Quantos creem? Glorifica a esse Deus de milagre. Glorifica o Senhor, porque Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Mas para Ele curar a ferida, irmão, para Ele mudar a situação, nós não podemos esconder o rosto diante dEle. Não podemos esconder a face diante dEle, não. Nós precisamos buscar a face de Deus. Não é esconder o rosto. Repete assim, ó: eu preciso buscar a face de Deus. Em nome de Jesus. Olha para o meu rosto, ó. Olha bem. Guarda na tua memória. Não esqueça o que Deus está mostrando aqui hoje. Porque o que vocês estão vendo aqui nessa noite é o que Deus me revelou lá no monte. E falou assim, ó: mostra para o meu povo como muitas almas estão. Muitos até dentro da igreja, bonitos de aparência, bonito de roupa, bonito de pele, mas espiritualmente está, ó, machucado, ferido, sujo, doente. Por isso, mostra para o meu povo que eu sou Deus de milagre. E eu creio nesse Deus de milagre. Eu creio que Deus pode mudar a história. Mas para Deus mudar a história, irmão, tem que ter uma atitude de fé, de determinação. E buscar a face de Deus. Buscar a face do Senhor. E para buscar a face do Senhor, tem que fazer isso aqui. Olha para o meu rosto aqui, ó. Olha bem aqui, irmãos, ó. Tá vendo o machucado aqui, ó? Tá vendo a ferida? Atitude de fé é chegar no machucado assim, ó. Chegar nessa ferida assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Irmãos, olha aqui, ó. Para Deus mudar a nossa história, tem que fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa máscara tem que ser rasgada. Essa máscara doente tem que ser rasgada. Essa máscara ferida tem que ser arrancada. Essa máscara leprosa tem que ser retirada. E mostrar que por trás dessa máscara se encontra a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Imagem e semelhança do Deus vivo. Olha aqui, igreja, você não foi formado leproso espiritual, aleluia. Você não é leproso espiritual, não. Você é imagem e semelhança do Deus vivo, aleluia. Você é imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor.
E para que a imagem e semelhança de Deus se reflita em nós, olha aqui, querido, ó, a máscara tem que ser rasgada. A máscara tem que ser arrancada. E talvez você está pensando aí, ó, foi tudo uma pegadinha, foi tudo enganação. Ó, a pastora enganou a igreja toda, fez uma pegadinha com a igreja. A missionária enganou a igreja toda. Querido, isso aqui não é brincadeira, querido. Isso aqui não é teatro. Eu não vim aqui fazer uma pegadinha com a igreja, mas eu vim hoje nessa festa de 45 anos da igreja para mostrar para você o que Deus me revelou de madrugada no monte. A visão que Deus me mostrava de milhões e milhões de almas vivendo uma máscara, escondido atrás de uma máscara e vivendo uma aparência de cristão, vivendo de aparência. Mas Deus não está à procura de aparência, não, querido. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Isso aqui não é teatro, não é brincadeira, não é pegadinha. É a revelação que Deus me mostrava. E para Deus mudar a nossa história, olha aqui, ó, a máscara tem que ser rasgada. Repete comigo: Senhor meu Deus, que toda máscara seja rasgada, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Tem dois jeitos da máscara ser rasgada. Tem a forma boa, a forma ruim. Qual que você prefere, querido? Qual forma você prefere? Porque a forma boa da máscara ser rasgada, a melhor forma, arrependimento. Arrependimento, a melhor forma da máscara ser rasgada, ó, quando nós nos arrependemos. Você pode repetir comigo? Arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Querido, para a máscara ser rasgada, quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos que precisamos de mudança, precisamos do agir de Deus na nossa vida. Quando nós nos arrependemos, conhecemos que nós somos falhos, que nós pecamos, que nós erramos e que precisamos de mudança e que Deus pode mudar a nossa vida, a nossa história, através do arrependimento. Palavrão de verdade, porque não é só em quantidade de sílabas ou letras, não é só em quantidade de palavras, de letras, não, mas é palavra de peso, porque quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos que Deus pode mudar a nossa vida, que Deus pode mudar a nossa história. Aleluia, aleluia. Repete comigo: arrependimento. Segunda forma da máscara ser rasgada, a mesma palavra, mas quando não se tem ela, quando não se arrepende, querido. Quando as pessoas não se arrependem, é a pior forma da máscara ser rasgada. Sabe por quê? Porque a pessoa vai sendo tomada pelo ego, pelo eu, pela soberba, pelo orgulho. E muitas vezes diz: eu não preciso de mudança, eu posso continuar do jeito que eu estou. E às vezes o eu vai tomando conta, o ego vai tomando conta, e Deus vai dando dia a dia a oportunidade para se arrepender, mas a pessoa não se arrepende. Deus vai dando chances e mais chances de mudar de vida, mas a pessoa não busca essa mudança. E aí então, sabe o que acontece? Deus permite Satanás entrar para rasgar a máscara. Aí é doloroso. Porque quando o diabo entra para rasgar a máscara, querido, ele não quer só saber de rasgar a máscara, não. Ele quer humilhar, ele quer destruir família, destruir casamento, destruir lar. Ele quer tirar da presença de Deus, porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Por isso, através do arrependimento, nós reconhecemos que Deus pode mudar a nossa história em nome de Jesus, amém? Você pode glorificar o Senhor mais uma vez? Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, querido, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 3, versículo de número 1. Zacarias capítulo 3, versículo de número 1 em diante. Quantos encontraram, diz amém? Assim está escrito na palavra do Senhor. Depois disso, Deus me mostrou Josué, sumo sacerdote, que permanecia diante do anjo, e Satanás permanecia à mão direita dele, pronto para se lhe opor.
Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este como um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava vestido com roupa suja e permanecia diante do anjo. E disse o Senhor aos que estavam diante dele: retirai as vestes sujas. Sim, retirai toda a roupa suja, porque eu farei passar diante de ti toda a tua iniquidade, e te vestirei com trajes de festividade. Amém, igreja? Aleluia. Josué, sumo sacerdote dentro do templo, a Bíblia diz que ele estava vestido com vestes sujas, com roupa suja. E roupa suja, irmão, representa pecado. Roupa suja significa pecado. E o pecado traz a separação entre o homem e Deus. O pecado tira a comunhão do ser humano com Deus. Não tem como viver dominado pelo pecado e ser cheio do Espírito Santo. Não tem jeito, querido. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo e não seja dominado pelo pecado. Por isso o anjo do Senhor ordenou isso aqui, ó, a ordem: retirai toda roupa suja, retirai todo pecado. E assim o Senhor ordena hoje, igreja do Senhor: retirai toda roupa suja. Povo de Deus, retirai toda roupa suja. Repete comigo assim, ó: eu preciso retirar toda a roupa suja, em nome de Jesus. Irmãos, não tem como permanecer na roupa suja e permanecer na presença do Senhor. O pecado traz a separação entre o homem e Deus. O pecado traz a divisão entre o homem e Deus. E a roupa suja, querido, não sei se você pode perceber, mas ela traz algo que vai além de tudo que vocês viram aqui nesta noite. A roupa suja tem algo que é ainda pior do que tudo que vocês viram aqui nesta noite. Porque a roupa suja tem algo, eu não sei se você percebeu, mas teve alguém que sentiu um fedor aqui dentro da igreja hoje? Quem sentiu? Levanta a mão aí, ó. Quem sentiu, dá um glória a Deus bem alto. Oh, glória a Deus, o fedor incomoda, não é verdade, querido? Quantos concordam que o fedor incomoda? Diz amém. Fedor incomoda. Incomoda a tal ponto de pessoas sentir mal. Incomoda a tal ponto de pessoas, às vezes eu me assento ao lado de alguém, o irmão ou a irmã se levanta, sai de perto, incomodado com o fedor. Eu não te censuro, não critico se você ficou incomodado hoje, porque isso acontece. Muitas pessoas às vezes passam mal, saem de perto. Numa certa igreja que eu fui ministrar, uma irmã, ela colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Antes de passar a palavra, ela colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a orar. Quando ela orava, ela então começou a sentir nojo, passar mal, correu para o banheiro com vontade de vomitar. Mas infelizmente não deu tempo de chegar no banheiro. Ela vomitou a igreja inteira, porque o fedor incomoda. O mau cheiro incomoda. Repete comigo: o fedor incomoda. Queridos, o fedor incomoda tanto que pessoas passam mal, sentem nojo, sentem vontade de vomitar. Mas eu quero perguntar para você, querido: o fedor incomoda, é verdade. O mau cheiro incomoda, mas o fedor que hoje incomodou a todos aqui nesta noite não é nada comparado com o fedor do pecado que tem chegado diante das narinas do Senhor. Imagine, querido, o que Deus aguenta quando as pessoas não se arrependem, preferem continuar na sujeira, mas não tem arrependimento. Imagine o que Deus aguenta quando muitos estão louvando, adorando, cantando, mas estão impregnados pela sujeira do pecado. Imagine o que Deus suporta. Irmãos, como eu disse aqui, às vezes eu me assento ao lado de alguém, as pessoas se levantam incomodados com o fedor. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, querido, tão lindo, que Ele não sai de perto de nós. Ele não vira as costas para nós em hipótese nenhuma, não. Deus, Ele está sempre do nosso lado, porque Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador, amado. Ele ama o pecador, Ele ama o pecador. Por isso, por mais que o ser humano esteja em pecado, Deus, Ele não vira as costas para nós. Ele não sai de perto de nós, mas Ele ordena, ó: retirai toda roupa suja. Repete comigo assim, ó: eu preciso retirar toda roupa suja, em nome de Jesus. Fedor incomoda, não é verdade, queridos? Quantos concordam que fedor incomoda? Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, glória a Deus. Fedor incomoda. Mas o fedor que incomodou a você não me incomoda. Fedor que praticamente todos aqui sentiram, eu não sinto.
Eu não sinto nojo. Eu não sinto vontade de vomitar. Eu não sinto vontade de sair de perto, não. Tem pessoas que sentem de longe, né? Sentei do lado de cá todo mundo tinha sentido fedor, não é verdade? Olha aqui, querido, ó. Não me incomoda. Não me faz sentir mal. Não me faz sentir vontade de sair de perto. Por que não me incomoda, amados? Por quê? Tem algum problema aqui, ó? Tem não. Sabe qual é o problema? Há tanto tempo ministrando essa mensagem, desde o ano de 2000. Sabe o que aconteceu? Me acostumei com esse fedor. Estou acostumado. Não sinto nojo porque estou acostumado. Não sinto vontade de vomitar porque estou acostumado. Não sinto vontade de sair de perto porque me acostumei. E sabe qual que é o peso espiritual sobre isso, querido? Deus está mandando dizer que tem muita gente acostumando com a carniça do pecado e não muda de vida. Tem muita gente acostumando com a sujeira do pecado e não busca mudança. Por isso ele fala contigo hoje, ó, arrependa-te, tira a roupa suja, busca mudança. Porque em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para a nossa vida é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. E essa vida eterna, ela acontece, esse milagre acontece a partir do momento que nós tiramos a roupa suja. Como diz a palavra do Senhor, o anjo do Senhor, ele diz o seguinte, ó: retirais as vestes sujas. Sim, retirai toda a roupa suja, porque eu farei passar diante de ti toda a tua iniquidade, e eu te vestirei com finos trajes. E a partir daí, a partir do momento que nós tiramos a roupa suja, e chegar no momento que o anjo do Senhor vem para nos vestir uma roupa limpa, lavada, purificada, vestes lavadas e remidas no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Vestes lavadas no sangue do Cordeiro, vestes lavadas no sangue de Jesus. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurado é todo aquele que lava tuas vestes no sangue do Cordeiro, porque este entrará na cidade santa pela porta e terá sua parte na árvore da vida. Quantos querem a sua parte na árvore da vida? Diz amém. Diga assim, ó: Senhor meu Deus, eu quero vestir roupa limpa, lavada no sangue do Cordeiro. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Os olhos é a lâmpada do corpo. Quero chamar aqui no altar Israel, Samuel, minha família. Amém. Aleluia. Gostaria de pedir um auxílio para eles aqui nos instrumentos. Amém. Glória a Deus. Eles vão estar tocando um cântico daqui a pouquinho. Mas enquanto eles se preparam aqui, queridos, eu sei que o horário já está avançado, mas eu preciso contar um testemunho para você. Esse testemunho aconteceu comigo lá na igreja de Sete Lagoas. Fomos ministrar, meus filhos ainda eram menores, eram pequenos. Fomos ministrar lá em Sete Lagoas. Quando chegamos lá na igreja, entrou a minha esposa, os meus filhos, eu fiquei assentado na porta da igreja. Quando eu estava ali assentado, amados, o que acontece? Um jovem me olhou de longe, pastor Geraldo. Olhou de longe. Ele chegou ali, perto de mim, ainda como um leproso, como um mendigo. E aquele rapaz, muitos se afastavam. Mas aquele jovem chegou e colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, amados. Irmãos, pastor, eu nunca vi ninguém orar com tanta fé e determinação como aquele rapaz. Ele orava e gritava assim, ó: Deus, cura esse homem, Deus. Deus, liberta esse homem. Deus, eu não saio daqui enquanto esse homem não for curado. Eu não saio daqui enquanto esse homem não for transformado. Querido, eu fiquei maravilhado. Aquele jovem ali, ele não só orava, não, mas ele gritava: Deus, cura esse homem. E caía dos olhos dele uma cachoeira de lágrimas. Eu fiquei maravilhado. Ali ele me pegou, me levantou, me levou para dentro da igreja. Chegou lá dentro da igreja, todos saíram de perto aonde eu sentei, mas aquele jovem não. Ele foi, pegou um copo d'água, me entregou, sentou do meu lado e todo momento ele olhava nos meus olhos e dizia assim, ó: Deus vai mudar a sua história hoje. Aleluia.
fiquei maravilhado com aquele rapaz. Toda hora ele dizia: Deus vai mudar a sua história hoje. Na hora da palavra, ele se assustou na hora que eu comecei a pregar, mas continuou ali adorando e glorificando ao Deus Altíssimo. Resumindo, no final do culto, eu perguntei assim: tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nesta noite? Igreja, na mesma hora aquele rapaz levantou a mão lá no alto e gritou assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para Jesus, aleluia. Irmãos, fiquei sem entender nada. Pastora, fiquei sem entender nada. Pastor, fiquei sem entender nada. Por que eu não entendi? Porque aquele que mais amou não tinha aceitado Jesus ainda. Aquele que o único, quando muitos se afastavam, o único que chegou perto, colocou a mão sobre a minha cabeça, orou, profetizou milagre, não tinha aceitado Jesus ainda. Regou as feridas com lágrimas, queridos. Regou as feridas com lágrimas. Não tinha aceitado Jesus ainda. Me levantou, me levou para dentro da igreja. Enquanto muitos se afastavam, ele dizia: Deus vai mudar a história hoje. Não tinha aceitado Jesus ainda. Falei: meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E Deus falou: eu vou te mostrar o que está acontecendo. Eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui. Chegou no final do culto, aquele rapaz chegou perto de mim, falou assim: pastor Wellington, eu não aceitei Jesus na hora que você fez o apelo dentro da igreja, não. Eu não aceitei Jesus na hora que você perguntou quem queria aceitar Jesus, não. Eu aceitei Jesus do lado de fora da igreja ainda. Na hora que eu vi aquela situação, eu falei: não pode continuar desse jeito. Eu creio que Deus vai mudar essa história. Eu aceitei Jesus do lado de fora da igreja, na hora que eu vi aquela situação. Sabe por quê, pastor? Olha aqui, ele levantou a manga da blusa assim, querido, Na hora que aquele jovem puxou a manga da blusa e me mostrou, o braço dele tinha um corte de fora a fora. Estava com um corte de fora a fora. Ele tinha vários pontos do braço, porque tinha tentado tirar a própria vida. Tinha tentado suicídio 3 dias antes. Aí eu entendi o que Deus estava fazendo. Eu falei com ele: olha aqui, meu irmão, olha aqui, na hora que você colocou a mão aqui, não era como se você colocasse a mão sobre a minha cabeça, não. É como se você colocasse a mão sobre o espelho e dizia: Deus cura esse homem, Deus liberta esse homem. Não, você falava assim: Deus me cura, Deus me liberta, Deus me transforma. Deus, eu não quero sair daqui da forma que eu cheguei. Eu quero sair daqui curado, meu Deus. E eu falei que: olha aqui, meu irmão, você está saindo aqui hoje lavado e remido no sangue do Cordeiro. Lavado e remido no sangue de Jesus, aleluia. Querido, sabe por que eu estou contando o testemunho? Porque hoje, na hora que a minha esposa, a missionária Luciana, ela falou: irmãos, ergam as mãos aqui para frente, vamos orar por ele. Muitos ergueram as mãos e disseram assim: Deus, cura esse homem, mas está precisando de uma cura, na alma. Deus, liberta esse homem, mas ainda está com ataduras prendendo. Deus, muda a história desse homem, mas ainda a sandália do orgulho tem tomado conta. Uma máscara tem impedido de ver a glória do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste momento, fica sobre teus pés, fecha os teus olhos, fica de pé. O Israel vai cantar um hino aqui neste momento agora. Se você souber cantar, pode continuar com ele. Mas presta bem atenção na letra desse hino. Aleluia. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. De olhos fechados, escuta assim. Certo homem assaltado foi, espantaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. E
Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor. Você que precisa de um milagre hoje, vem aqui diante do altar. No mesmo lugar vai passar o Levi. Vem diante do altar, você que precisa de um milagre hoje. Pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou, e fez a mesma coisa que o sacerdote. Vem diante do não altar. tinha remédios pra sarar a dor. E com Vem diante do altar. Ele prosseguiu e alguém chegou aqui ferido pelo chão continuou. Chegou aqui ferido, querido. Vem cá na frente, vem cá na frente. Deus vai mudar a tua história hoje. Aleluia. Pensa na tua família agora, poderia estar aqui com você. Não sei o nome da sua religião, não sei se ele cantava, se muito bem orava, só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Vem diante do altar. Ele foi até o chão. Se derrama na sinta presença ele de Deus. aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, estancou seu sangue e te levantou. Fiz da sua vida essência dele, o bom samaritano de você cuidou. E ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Aleluia. Você é o Deus Todo-Poderoso, Deus espelho Santo. que reflete Eu a coloco a imagem igreja do diante de ti Senhor. neste momento, meu Pai. Chore se Venha de o mundo encontro à ainda igreja nesta não hora. notou. Venha de encontro ao Já teu é povo o nesta hora, bastante meu Deus Pai. reconhecer Começa ministrando a cura o na seu alma, valor. Senhor. A cura no Espírito. Em nome de Jesus, põe as tuas mãos. Se Aleluia. você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o eu te fizer. Aleluia. Começa a clamar a Deus agora, igreja. Começa a clamar. Começa a clamar. O Deus de milagre está aqui presente. Não importa a sua aparência, a sua posição social. Não importa como você chegou aqui. O Deus de milagre está aqui para mudar a história hoje. Para mudar a história hoje. Começa agora a clamar a Ele. Comece a falar com Ele agora. Oh, Deus Todo-Poderoso, soberano, santo, fiel, justo, muda a história nessa noite, Pai. Ministra a cura, ministra o milagre, ministra a salvação, Pai. Que ninguém venha sair daqui hoje ainda com uma pedra, com uma atadura ou com uma máscara, mas que milagres aconteçam nesta hora, Pai. Toda roupa suja seja arrancada agora, todas as vestes sujas sejam retiradas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe o milagre agora, aleluia. E você é o espelho Recebe o milagre, vai que glorificando ao reflete Senhor. a imagem do Senhor. Vai glorificando ao Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te quiser cair. Erga tuas mãos para os céus. Erga as mãos para os céus agora. Erga tuas mãos para os céus. Em nome de Jesus, de mão levantada, repete comigo assim: ó Senhor meu Deus, eu te glorifico, porque nesta noite o Senhor me mostrou como é terrível estar como um cego na beira do caminho. Eu te glorifico, porque o Senhor me mostrou o teu milagre. Eu te glorifico,
porque o Senhor me vestiu com roupa limpa. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Você que é lavado, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Glorifica. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Aleluia. Terminou ainda não. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui na frente, querido. Talvez você veio hoje para uma festa. Eu parabenizo o pastor Geraldo, pastora Patrícia. Parabenizo por essa festa linda, essa festa maravilhosa. Agradeço o convite por estar aqui nesta noite. Mas tem algo que ainda precisa ser feito, querido. Não é para amanhã, não é para depois, é para agora. Você que veio aqui hoje participar dessa festividade, mas ainda não assumiu um compromisso com Deus. Como assumir um compromisso com Deus? É aceitando Jesus como Salvador, entregando a vida na mão dele e caminhando junto com ele. Amém? Caminhando junto com ele, por quê? Tem pessoas que às vezes aceitam Jesus, mas saem do caminho. Tem pessoas que às vezes caminham por um bom tempo, mas acaba desanimando, caindo. Por isso, nesta noite, você que quer assumir esse compromisso com Deus, aceitando Jesus como Salvador, ou você que por algum motivo se afastou e viu como é terrível estar assentado na beira do caminho, nesse momento, nesta hora, Jesus te faz um convite. Você que quer aceitar ou reconciliar com o Senhor, erga a tua mão bem alto, que eu quero orar para você agora. Aleluia, glória a Deus. Tem mão levantada, tem festa no céu nesta noite. Hoje a festividade é completa, hoje a festa é completa. Tem mais alguém que vai aceitar? Levanta a mão agora, levanta você. Jesus te chama, Jesus te chama, Jesus te chama, aleluia. Vem aqui diante do altar. Eu queria que permanecesse aqui na frente. Pode subir aqui, pastor? Você que está aceitando e reconciliando, sobe aqui em cima, sobe aqui em cima. Tem mais alguém? Vem aqui, querido, perde tempo não. Talvez você já afastou, não tenha vergonha não, ó. Afastou, desanimou, caiu. Jesus quer te segurar na tua mão hoje. É hora de tirar a atadura e vir diante do altar. Vem cá na frente. Vem diante do altar. Jesus te chama. Jesus te chama. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Dá um presente para Jesus nessa festa hoje, ó. Entrega o teu coração a Ele, ó. Talvez você está aí pensando, eu preciso primeiro mudar de vida para depois aceitar Jesus. Não. Aceita Jesus. Faça igual eu fiz. Eu aceitei Jesus e foi Ele que mudou a minha vida. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele e ele mudou a minha história. Por isso, se tem mais alguém, é agora, é esse momento. Você que vai aceitar ou reconciliar, vem aqui diante do altar em nome de Jesus, amém? Perde tempo não, o horário já está avançado, Deus está incomodando. Tem pessoas que precisam assumir um compromisso sério com Deus hoje. Está levando o evangelho na brincadeira, está levando o evangelho de qualquer maneira. Você que quer assumir um compromisso sério, ó, mostrar o brilho da aliança hoje, vem cá na frente em nome de Jesus, amém? Tem mais alguém? Quero pedir à igreja, ergue as mãos aqui para frente. O nome do irmão? Manuel Messias. E o nome da irmã? Oi? Lidiane. Manuel e a Lidiane estão aceitando ou reconciliando? Reconciliando, renovando a aliança. Glorifica a Deus, igreja, glorifica a Deus. Tem festa nos céus esta noite, aleluia. Tem festa nos céus, almas valiosas para o Senhor. Amém. Tem mais alguém? Não perde tempo não, vem cá na frente. Jesus quer te dar um abraço, o Espírito Santo quer te dar um abraço de vitória hoje. O Espírito Santo quer te dar um abraço de salvação hoje. Não tenha vergonha, querido, vem cá diante do altar. Jesus está te chamando para ser vencedor, amém? Neste momento, talvez você está com vergonha de vir aqui na frente. Aí onde você está, coloca a mão na direção do seu coração. Você quer aceitar ou reconciliar, mas não quer vir cá na frente. Aonde você está, coloca a mão à altura do seu coração. Eu quero pedir à igreja, ergue as mãos aqui para diante do altar. Vamos orar pela vida dos irmãos, amém? Deus todo poderoso, Deus soberano, glorioso e santo, eu apresento a vida da Lidiane, a vida do Manuel, esta família, Pai. Eu coloco, Senhor, a vida deles nas tuas mãos. Eles que estão assumindo um compromisso renovado
renovando a aliança contigo nesta noite, Pai, completando essa festa, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o nome deles permaneçam, ó Pai, vivos no livro da vida, renovados no livro da vida, e que a todo momento, Jesus, o Senhor caminhe junto com eles. Pai, eu coloco não somente a vida deles, mas o lar, a família, a casa deles eu coloco nas tuas mãos, para que onde quer que eles estejam, a presença do Espírito Santo esteja com eles, em nome de Jesus. Repete comigo assim, ó: Senhor meu Deus, nesta noite eu renovo a minha aliança com o Senhor. Pai querido, me perdoa de tudo que eu fiz que não te agrada, me lava de todo pecado e eu serei limpo. Perdoa as minhas iniquidades, porque nesta noite eu confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador para todo sempre. Amém e amém. A igreja aplaude e glorifica ao Senhor, Ele que é digno de toda honra.